Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos estudar uma pequena estrutura do nosso corpo que é conhecida como célula. Nós iremos ver a célula animal, iremos ver a célula vegetal e a diferença entre as duas e também a função de cada parte da célula. É necessário que vocês prestem muita atenção nesta aula. Por quê? Nós futuramente iremos estudar tecidos e os sistemas do corpo humano. Mas para que vocês possam entender os próximos assuntos, é necessário que vocês entendam com perfeição o que são as células, pois as células é que vão formar os tecidos e os sistemas e assim por diante. Então vamos lá. Gente, do que é feito o corpo humano? Nosso corpo está organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas, que funcionam de maneira integrada, ou seja, um sistema depende do outro para funcionar. E todos os sistemas são comandados pelo sistema nervoso. É como se fosse um carro, turma. O carro ele necessita das rodas, pode ter gasolina, mas sem a roda ele não anda. Ele necessita do volante, porque senão não tem como controlar. Então, o nosso corpo é como se fosse um carro. É necessário que tenha todas as partes, todos os sistemas, para que possam funcionar de forma adequada. Um sistema do nosso corpo depende do outro. O corpo humano, imagine que seja uma piscina de bolinhas. O nosso corpo é assim, mas em vez das bolinhas, o corpo humano é como de qualquer ser vivo em geral, é formado por pequenas partes vivas chamadas de células. Gente, as células elas formam os ossos, os músculos, o sangue, a pele, os nervos. Tudo no nosso corpo é formado por células. Tudo. Essas células elas se unem e formam os tecidos. Os tecidos vão se unindo, vão formando os órgãos e assim por diante, que eu irei mostrar todo o cronograma já já para vocês. Mas, primeiramente, entendam, é necessário para que haja toda essa formação o estudo da célula. As células que formam o corpo podem ser de tipos e de tamanhos diferentes. Em sua maioria, são tão pequenas que só podem ser vistas por meio de microscópio, como as células que compõem o sangue. É um exemplo. As células são responsáveis pelo crescimento do corpo, elas têm capacidade de se dividir, ou seja, uma célula dá origem a duas células, que quando se dividirem novamente, darão origem a quatro células, e assim por diante. É o que nós já estudamos, turma. Lembrem-se da reprodução assexuada, onde apenas um único ser dá origem a outro idêntico. É o caso das células. As células elas não têm uma reprodução sexuada, elas não precisam de outro, elas têm uma reprodução assexuada, que nós já estudamos. É aquela reprodução em que ela sozinha vai se dividir e vai dar origem a outro indivíduo idêntico. Observação, olha esse exemplo que nós estou dando sobre a célula do sangue. Ela está aqui se dividindo e formando outra célula sanguínea idêntica a ela. Grande número de células do corpo continua a se dividir, mesmo depois que o indivíduo cresce. Elas darão origem a novas células, que substituirão as que morrerem ou precisarem ser renovadas. Turma, nós temos seres que possuem apenas uma única célula e seres que possuem várias células. Os seres que são constituídos por apenas uma única célula são chamados de unicelulares, porque só apenas têm uma única célula. São exemplos das bactérias e de alguns exemplos de protozoários. Então tá aqui, gente. Uma única célula é unicelular. E tem aqueles seres que são constituídos de inúmeras células, que são os multicelulares, que são exemplos de plantas, dos animais, das pessoas. Basicamente, o resto dos seres vivos, todos são constituídos de várias células, então são conhecidos como multicelulares. Vamos agora observar uma célula vegetal e uma célula animal. Vamos identificar as partes de cada uma e o que diferencia uma célula vegetal de uma célula animal, e depois iremos estudar a função de cada parte da célula animal. Então vamos ver a célula vegetal. Na célula vegetal, turma, nós temos a parede celular, que é o que vai proteger a célula. Nós temos a membrana plasmática, nós temos o citoplasma e nós temos o núcleo. Então, na célula vegetal, nós temos quatro estruturas: parede celular, membrana, citoplasma e núcleo.
O que que diferencia a célula vegetal da célula animal? Turma, o que vai diferenciar é a parede celular. Na célula vegetal, nós temos essa estrutura chamada de parede celular. Já na célula animal, nós não temos essa estrutura. Observe, vamos olhar agora a célula animal. Na célula animal, observem que nós não temos a parte marrom, que é a parede celular. Então, nós temos aqui a membrana plasmática, nós temos o citoplasma e nós temos o núcleo. Então, na célula animal nós só temos 3 estruturas, enquanto na célula vegetal nós temos 4 estruturas. Então, o que vai diferenciar a célula vegetal de uma célula animal vai ser o acréscimo de uma estrutura chamada de parede celular, que tem na célula vegetal e na animal não tem. Vamos agora, gente, estudar o que é a membrana plasmática, o que é o citoplasma e o que é o núcleo na célula animal, que é o que vai nos interessar mais, pois nós somos animais racionais, então faz parte da gente esta célula. Vamos agora entender cada parte da célula animal. Na célula animal, nós temos a membrana. O que que é a membrana plasmática? A membrana plasmática, gente, ela é a película que envolve e protege a célula. Ela que vai permitir a entrada e a saída de algumas substâncias, como a água, alimentos e o oxigênio. Então vamos lá. Função da membrana plasmática: entrada de substância da célula. É ela que vai deixar entrar nutrientes, proteínas, gorduras também, lipídios, oxigênio, e também é ela que vai permitir a saída de substâncias da célula. Então vamos lá. Primeira função da membrana plasmática: proteger a célula. Segunda função: entrada de substância na célula. E a terceira função: saída de substância da célula. Essa é a funções da membrana plasmática. Vamos agora olhar as funções do citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma, turma, ele está localizado entre a membrana e o núcleo. Nele estão presentes algumas estruturas responsáveis principalmente pela nutrição da célula. É como se fosse uma água, é um líquido viscoso que existe dentro da célula. Imaginem que vocês estão com uma bacia. A bacia é a membrana. E quando vocês botam água, aquela água é o citoplasma. Então, gente, vamos ver aqui. A função do citoplasma, primeiramente, é responsável por alimentar a célula. Porque é ali que vai ocorrer a digestão. Ali que vai ocorrer toda a transformação do alimento que entrou através da membrana plasmática. É ali que vai digerir. É ali que vai ocorrer toda a digestão para que a célula fique nutrida. Nós vamos um exemplo em um filme muito interessante que eu assisti foi aquele filme Monstros versus Alienígena. Nós temos um exemplo de uma célula que ela está de forma animada, mas nós temos como dar esse exemplo, que é o Bob. O Bob é uma grande gosma que tem como olho sendo o núcleo, nós temos a membrana que o envolve e nós temos dentro dele que é puro citoplasma. Quando entra algum tipo de comida dentro dele, o que acontece? Acontece a digestão. Observem aqui do lado nós temos o Bob. Esse aqui é o Bob. Quando entra uma comida dentro do Bob, há a digestão desta comida. Então, através de alguns desenhos, eles tentam ensinar também para vocês. É só prestar um pouquinho de atenção. Vamos agora ver o que é o núcleo. Turma, o núcleo, ele é o responsável pelo funcionamento da célula. Ele é a cabeça da célula, é ele que manda em tudo. Ele está mergulhado no citoplasma e coordena todas as funções da célula. O núcleo é o principal responsável pela reprodução celular. É nele que fica o nosso DNA, o nosso código genético, no qual estão os genes, as nossas unidades hereditárias, que contêm todas as nossas características de ser vivo. Então, resumindo, a função do núcleo ele é responsável pela reprodução da célula e pelo funcionamento da mesma. É ele que comanda tudo. É o núcleo que manda na célula. É ele que fala, faz isso, faz aquilo. É o núcleo que comanda. Então, resumindo tudo, quem faz a entrada e saída de substâncias
Membrana. Quem protege a célula? Membrana. Quem faz a digestão de tudo? Citoplasma. E quem é que comanda? O núcleo. Muito bem, turma. Vamos agora ver a organização. Como é que se organiza o corpo humano? Um conjunto de células, turma, a união de várias células formam os tecidos do corpo humano. A união de vários tecidos formam os órgãos do corpo humano. E a união de vários órgãos formam os sistemas do corpo humano. Então, turma, cada partezinha do nosso corpo depende do outro. Hoje nós estudamos as células, que é muito importante porque é o primeiro passo para poder a gente entender os tecidos, depois os órgãos e depois os sistemas. Então, o nosso corpo é como uma máquina, ele necessita de cada parte para que possa funcionar de forma adequada. Então, vamos revisar. Parte responsável por alimentar a célula é o núcleo, membrana plasmática ou citoplasma? É o citoplasma. É o citoplasma que é responsável por alimentar a célula. Quando as células se juntam, elas formam o quê? Elas formam citoplasma? Elas formam membrana? Ou elas formam tecidos? A nossa resposta é tecidos. Um conjunto de células formam tecidos, que é o nosso próximo assunto que nós iremos trabalhar. Quais são as partes da célula animal? Letra A, núcleo e citoplasma. Letra B, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Letra C, núcleo, citoplasma, membrana plasmática e parede celular. Quais são as partes que compõem a célula animal? É a letra B, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Por que não pode ser a letra A? Porque não é apenas núcleo e citoplasma. Por que não pode ser a letra C? Porque a parede celular, ela não participa da célula animal, e sim da célula vegetal. É função do núcleo, que é a parte da célula, exceto, ou seja, não é função do núcleo. Letra A, reprodução da célula. Letra B, funcionamento da célula. Ou letra C, entrada e saída de substâncias da célula. Qual é a única função aí que não é do núcleo, turma? É a letra C, entrada e saída de substâncias da célula. Essa função é da membrana. Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.